Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre uma funcionalidade dos editores de planilha muito útil para a gente entrevistar os nossos dados. É a tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? É uma forma de utilizar uma base de dados, uma tabela pré-existente, para criar outra, onde a gente vai conseguir modelar e agrupar as informações dessa tabela inicial de outras formas. Então, basicamente, a gente pode utilizar a tabela dinâmica para conseguir responder perguntas sobre os nossos dados e, de fato, assim, entrevistar as nossas bases de dados e extrair informações relevantes. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é definir a nossa pergunta e entender quais colunas estão implicadas nessa nossa pergunta. Ou seja, uma vez que a gente saiba, já tem uma questão bem definida e entenda já mais ou menos como estão organizados esses dados na nossa tabela, o que quer dizer cada coluna e o que quer dizer cada registro, cada linha, nós podemos pensar em quais colunas ou quais dados da nossa tabela estão implicados na nossa pergunta. O passo seguinte, nós vamos ver na prática, é selecionar um intervalo e criar a tabela dinâmica e configurar os campos de linha, colunas e valores de acordo com a pergunta que nós definimos. Então vamos dar uma olhada na nossa tabela dos gastos deputados e utilizar a tabela dinâmica para começar a responder algumas perguntas interessantes. Então voltamos aqui para a nossa tabela e agora nós vamos criar a tabela dinâmica. Nós já configuramos tanto a localidade como os tipos de dados, então nós conseguimos fazer operações, como já indicamos que essas colunas são moedas, nós vamos conseguir fazer operações como soma ou média. O primeiro passo é a gente selecionar o intervalo que queremos entrevistar, ou seja, quais colunas nós queremos utilizar para construir a nossa tabela dinâmica. No caso aqui, vamos selecionar todas elas. Então, selecionei aqui. Eu posso também dar um clique aqui e selecionar toda a minha tabela de uma vez só. Selecionar aqui manualmente as colunas, clicar em Dados, Tabela Dinâmica. Então, vamos inserir essa tabela dinâmica em uma nova página. Basta dar um Criar. Ele pode ser que demore um pouquinho para carregar a tabela dinâmica, a depender da quantidade de linhas que seu arquivo tem e do processamento do seu computador ou mesmo da sua internet. Então você pode esperar um pouquinho, mas no final de algum tempo você deve ver mais ou menos essa tela aqui, que é o nosso editor da tabela dinâmica. Então agora o que a gente precisa fazer é traduzir a nossa pergunta em linhas, colunas, valores e filtros que utilizem as informações que nós temos aqui, ou seja, essas informações. Então suponhamos que eu gostaria de identificar a média dos gastos deputados por UF. Como que eu faria isso na tabela dinâmica? Então, a primeira coisa que eu estou utilizando nessa pergunta é a UF. E a segunda coluna que eu estou utilizando para conseguir responder essa pergunta é o valor. Ou seja, para saber a média desse valor, eu preciso mobilizar essas duas colunas. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso adicionar o que eu gostaria nas linhas da minha tabela dinâmica. Para responder essa pergunta, eu precisaria que cada UF estivesse em uma linha diferente, seguida do valor médio dos gastos deputados registrados para esse ano nessa localidade. Então, como que eu faria isso? Primeiro, eu seleciono linhas, adicionar, e vou colocar aqui o campo da UF, sigla SGUF. Ele adicionou aqui todos os meus estados, obviamente tirando os registros duplicados de forma agrupada. Repare que aqui nós temos valores duplicados, pois cada linha é uma despesa. E aqui nós estamos agrupando isso e ele deixa de me mostrar os valores individuais para mostrar apenas valores únicos. Então, eu tenho aqui já uma lista de todas as UF. O que eu preciso agora é o valor médio dos gastos dos deputados em cada uma delas. Então, vou adicionar no campo valores, valor líquido, resumir por média, que no caso aqui é average. Então aqui a gente já tem esse resultado da nossa consulta, mas ainda é muito difícil, por exemplo, entender qual foi o estado com maior valor médio de despesas, né? Pois esses dados eles estão ordenados pelo campo da UF e não pelo campo do valor. Se eu quiser ordenar para saber mais facilmente, por exemplo, qual é o estado com um gasto médio maior, basta eu prestar atenção aqui nessa configuração da minha linha, ou seja, como que eu vou classificar as minhas linhas. Então, na opção classificar por, eu tenho sigla F, eu posso selecionar uma classificação pela média do valor líquido.
em ordem crescente ou decrescente. Então aqui eu tenho o valor, o estado de Roraima como o maior valor médio. Se eu quiser explorar para entender exatamente de onde veio essa média, quais são as despesas que estão formando essa média, basta eu dar 2 cliques aqui nesse valor e ele vai me detalhar todos os gastos de Roraima, que estão somados e divididos pelo número de gastos, estão fazendo essa média. Se eu posso simplesmente apagar esse detalhamento, se eu já conferi o que eu gostaria, isso não tem problema, você não está apagando os dados originais. Isso é só uma visualização, um detalhamento para te ajudar na hora de analisar essas informações. Vamos ver agora um outro exemplo de pergunta possível que a gente poderia responder utilizando a tabela dinâmica. Digamos que eu queira pesquisar apenas os estados da região sul e gostaria de saber a soma de cada despesa agrupada pela descrição da despesa. Como que eu faria isso? Então agora repare que nós temos 3 colunas implicadas nessa minha pergunta. A primeira é a UF, eu preciso filtrar apenas os estados da região sul. O segundo é a descrição do gasto, então eu preciso agrupar essas descrições e somar o valor líquido de cada uma delas. Vamos dar uma olhada aqui na tabela dinâmica. Então, basicamente, nós podemos começar colocando a linha, no caso seria a descrição, ou seja, eu quero agrupar as informações, as despesas pela descrição. Ele já me listou aqui todas as descrições encontradas. E quero fazer o valor líquido, a soma. Então ele já me mostrou aqui a soma do valor líquido de todas as descrições. E eu posso fazer o filtro, para ao invés de considerar aqui nessa soma todos os estados, considerar apenas os estados da região sul. Então no filtro eu posso selecionar aqui a sigla da UF e limpar a minha seleção e fazer a seleção aqui. Repare que ele mudou os valores e agora ele está me mostrando apenas, ele está considerando nesses agrupamentos apenas os estados da região sul que eu defini aqui. Eu poderia ainda complexificar ainda mais essa tabela e trazer ainda mais informações. Por exemplo, se eu quisesse o detalhamento de cada uma dessas descrições de gastos por estado. Então, digamos que eu queira uma coluna que vai me indicar cada um dos estados e o valor que que os deputados de cada um dos estados gastaram, por exemplo, em serviços postais ou telefonia. Então, posso vir aqui na coluna e adicionar a minha sigla UF. E aí agora ele vai criar uma coluna para cada um dos 3 estados que eu selecionei, detalhando o valor pelo texto da descrição. Vamos dar uma olhada agora no que significa essas operações descritas aqui na tabela dinâmica e o que nós podemos fazer com elas. Então nós já vimos como utilizar a tabela dinâmica e reparamos que existem várias funções que nós podemos analisar os nossos dados a partir delas. Uma delas que a gente utilizou foi a soma e a média, mas existem muitas outras. Vamos dar uma olhada então em que significa cada uma dessas opções, dessas operações possíveis de serem feitas na tabela dinâmica do Google Sheets. Em seguida, nós temos 3 opções de contagem. A primeira contagem leva em consideração todos os registros, inclusive registros duplicados ou em branco. Então ele conta todas as linhas que ele consegue encontrar. A segunda, o count, ele leva em consideração apenas os registros numéricos. E já a terceira conta apenas os registros únicos. Ou seja, é uma função muito boa para a gente conseguir contar categorias. A gente consegue utilizar essa contagem não só com números, mas também com textos. A gente poderia contar, por exemplo, a quantidade de tipos de gastos, de descrições de gastos de cada deputado. Ou seja, nós conseguimos utilizar esse count unique, essa contagem única, ela é muito útil também para trabalhar com dados ou informações que não são necessariamente numéricas, mas podem ser categorias, e eu desejo contar essas categorias. Também temos a média, o valor máximo e o valor mínimo, ou seja, qual é o maior valor e o menor valor. A mediana, nós vamos ver em breve algumas dicas na hora de usar média e mediana, mas na tabela dinâmica você consegue fazer as duas.
O produto é a multiplicação. E, ao fim, nós temos as últimas 4 opções, são medidas de dispersão. Elas servem basicamente para você quantificar o quanto os dados, uma quantidade, um determinado conjunto de dados, está disperso, ou o quanto eles são diferentes entre si. O quanto, por exemplo, há uma disparidade entre o maior e o menor valor, ou quão homogêneo ou pouco homogêneo são os seus dados.